Queridos amigos, queridos irmãos, que os nossos corações possam entrar em ressonância com a paz de Jesus. Antes de começar, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse congresso tão bonito, onde a gente pode ver da ordem de 2.000 carinhas nos assistindo e aproveitando desse banquete espiritual que começou tão lindamente com a palestra de ontem e com as palestras de hoje que nos têm trazido lições preciosas. Eu vou falar para vocês de um tema que é desafiante, porque parece que evangelho e ciência nada tem a ver. No entanto, com o conhecimento da doutrina espírita, nós aprendemos que ciência e religião são dois complementos que precisam ser compreendidos como lados cooperadores do crescimento espiritual de toda criatura. E vamos tentar fazer isso mostrando primeiro o que significa a ciência, para depois buscarmos a busca da ciência dentro do conhecimento da realidade espiritual. Então o tema é Evangelho sob a ótica da ciência. O que é ciência? Quem é Jesus? Como podemos entender Jesus na revelação do Evangelho e o que representa o Evangelho para todos nós? Então, antes de começar, vamos lembrar que ciência é uma conquista do esforço do ser humano. Então, o empreendimento científico tem um caminho, uma estrutura de funcionamento. O objetivo da ciência é explicar os eventos reais, os processos ou fenômenos que ocorrem na natureza. Aqui a palavra reais tem que ser também compreendida, porque o que é real? Essa é uma pergunta filosófica importante. Como nós somos seres sensoriais, o que é real para nós é aquilo que impressiona os nossos sentidos. Obviamente que com o avanço da ciência, os nossos sentidos ganharam amplitude, porque nós ampliamos a nossa capacidade visual, graças à tecnologia que a gente desenvolveu com conhecimento científico. Nós antes olhávamos o céu e víamos pontos brilhantes. Com os recursos da ciência e da tecnologia, nós olhamos o céu com olhos que nós não enxergamos no nosso corpo físico, mas nós investigamos o universo com os observatórios de raio-x, de radiação gama, de radiação ultravioleta, de radiação do visível, que faz parte do contexto do nosso olho, e da visão infravermelha, que mostra os corpos quentes do universo. Então a gente aprendeu a ver melhor. Então, apesar disso, ainda nós somos sensoriais. Então, para desenvolver a ciência, o empreendimento científico conta com 3 elementos importantes, que são os fatos, as leis ou princípios e a formulação de teorias que permitam explicar todos esses fatos, inserindo dentro dessas teorias as leis observadas e extraídas dos elementos experimentais, e nessa formulação a gente busca a universalização do conhecimento científico. Então, os fatos da natureza podem ser descobertos por 2 processos. Por simples observações metodológicas, como eles aparecem,
É o caso da astronomia. Nós não podemos, na astronomia, fazer experimentos levando os corpos celestes para dentro de um laboratório. Então a gente observa. Se a gente quer saber qual é o processo de evolução das estrelas, como nós temos um céu com estrelas de todas as idades, a gente então pode, observando, estudando as diferentes estrelas, ver como elas evoluem no processo temporal. Então, a ciência permite isso. A outra possibilidade é investigar os fatos através da experimentação metódica e controlada dentro dos laboratórios. É o que ocorre, por exemplo, com a química. Nós podemos ir para um laboratório de química, provocar reações diversas de diferentes substâncias e aprender nessas reações quais são as leis que regulam esse tipo de fenômeno. Então a química é um laboratório de experiência metódica dentro de laboratórios. Muitas das coisas da física também são assim. Então há dois processos de investigar os fatos que são por observação ou por reprodução dos fenômenos dentro do laboratório. Uma vez que a gente considera um grupo de fatos, por exemplo, e o estudam, e os estudamos com cuidado, nós podemos então extrair dele leis. Essas leis, né, vão permitir então que a gente compreenda como aqueles fatos são regulados. Para dar um exemplo simples, quando Galileu estava em Pisa, num dia em que assistiam à missa, o vento, entrando pela porta da igreja, balançou fortemente os candelabros que estavam pendurados do alto da igreja até a parte mais baixa. E ele, ao invés de prestar atenção à missa, ele começou a verificar que aquele movimento pendular tinha uma reprodução temporal. Como ele não tinha relógio, no momento ele pegou a sua pulsação e comparou a pulsação com o movimento de ir e vir do candelabro. E verificou que tinha uma regularidade. E ele então perguntou, de que será que depende o período de oscilação, já que tem uma regularidade? Foi para casa, montou experimentos com cordas, com pedras penduradas, à guisa de candelabros ou de pêndulos, e conseguiu extrair dos diversos experimentos, mudando o comprimento da corda, do peso da pedra que estava pendurada, ele conseguiu então extrair dali a lei do pêndulo. E mostrou que o período do pêndulo dependia da massa pendurada e do comprimento do pêndulo. Então se extrai daí uma lei. Então isso é feito com todos os fenômenos da natureza que são investigados pelo homem. E a ciência então constrói em cima disso a elaboração dessas leis, a evidenciação dessas leis, e formula essas leis através de mecanismos que possam reproduzir aquilo de forma sintética. No caso da física, por exemplo, a gente usa a linguagem matemática para formular as leis. Todos nós já vimos, por exemplo, essa expressão E igual a mc2, que é uma fórmula de transformação de energia em matéria e de matéria em energia, enunciado por Einstein na teoria da relatividade. Então essa é uma lei que permite que a gente correlacione energia e quantidade de massa através da velocidade da luz que aparece na formulação ao quadrado. Então a formulação faz parte do empreendimento científico, porque a gente pode reproduzir todas as leis de um campo da ciência dentro de um conjunto de leis formuladas matematicamente. É assim que acontece com o eletromagnetismo. Nós temos 6 leis que regulam o eletromagnetismo. Todos os fenômenos de natureza elétrica e magnética estão regulados por essas leis que foram descobertas através da experimentação. Uma vez que a gente constrói essa teoria, ela permite, dentro dela mesma, projetar novos experimentos para analisar novos fenômenos que estão sujeitos àquelas leis.
Então vai-se para o laboratório, elabora-se novos experimentos e verifica se aquilo realmente ocorre, porque as leis prevêem resultados novos. Se isso acontece, a teoria é boa. E se ela vale em qualquer lugar, a gente diz que ela é universal. Então as leis do eletromagnetismo são universais. Elas valem aqui na Terra, valem na Lua, valem no Sol, valem em Júpiter, valem em qualquer galáxia do universo. Então são leis universais. A lei da gravitação é uma lei desse tipo. Então a ciência é construída dessa forma. E o que ela mostra finalmente para a gente? As leis da natureza. Então as leis da natureza, uma vez conhecida por nós, permite com que nós possamos utilizá-las em nosso próprio benefício. Eu estou falando sem nenhum esforço, porque tem um microfone aqui, utilizado como um recurso de amplificação do som da minha voz, graças ao conhecimento do eletromagnetismo. A gente usa isso em nosso próprio benefício. Está um ambiente agradável, fresquinho, porque tem ar-condicionado, porque nós utilizamos as leis da ciência para fabricá-los, para melhorar a nossa vida. Enfim, o uso das leis permite que a gente crie bem-estar e uma vida mais favorável a todos nós. Muito bem. Aí a gente pergunta, o que é que isso tem a ver com a realidade espiritual? Então, a doutrina espírita nos ajuda a entender isso muito bem. Na pergunta 19 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos da seguinte maneira: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Talvez ele quisesse perguntar todos os segredos da natureza, mas alguns já servem porque já nos tira da ignorância. E os espíritos responderam assim: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, o homem, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Essa resposta deve ter deixado Allan Kardec muito triste. Porque colocar limite nos nossos conhecimentos é uma coisa dolorosa. Nós saímos, de uma teoria de mistérios, onde a gente não podia fazer perguntas, entramos na área da ciência. Porque nós queremos fazer perguntas e buscar as respostas, e de repente os Espíritos nos dizem que Deus põe limites para o homem. E põe mesmo. E a razão não está em Deus propriamente como limitador, mas nas nossas faculdades sensoriais como criatura humana. E para entender isso é muito fácil. A olho nu, se a gente quiser contar as estrelas da noite que a gente vê, a gente conta no máximo 5.000 estrelas. Mas se a gente puser um binóculo, a gente fica impressionado com a quantidade de estrelas que a gente não via. E se a gente utilizar o Hubble como um telescópio, aí a gente fica mais impressionado ainda, porque a gente vai enxergando o céu cada vez mais longe. Como cada vez mais longe? Por uma razão muito simples. A luz viaja com uma velocidade fixa. 300.000 quilômetros em cada segundo. Então, os corpos mais distantes, a luz que nos alcança, demora muito mais tempo. Quando a gente olha o céu, veja só, a gente é sensorial, a gente vê que está vendo, pensa que está vendo o presente, mas a gente está vendo o passado. Porque a luz, a estrela mais próxima de nós, que é Alfa Centauro, está a 4,3 anos-luz de nós. Isto é, a luz quando sai de lá, gasta 4,3 anos para chegar aqui. Então, se nós estamos vendo a luz dela, essa luz é de 4,3 anos atrás. Então, nós estamos vendo a estrela do passado. Imagine Andrômeda, que está muito mais distante. Imagine as constelações, as galáxias que estão muito mais distantes. A galáxia mais próxima de nós,
está a 2 milhões de anos-luz de nós. Isto é, nós estamos observando a luz que saiu de lá 2 milhões de anos atrás. Com o Hubble e com a capacidade de amplificação do sinal através de acumulação por uso de tecnologia sofisticada, como computadores e outras coisas, a gente consegue enxergar 13 bilhões de anos-luz atrás. Então, nós podemos melhorar a nossa capacidade sensorial, mas ela é limitada, porque a gente não vai muito além disso. Então, o ser humano, o homem, realmente tem limites para as coisas. Kardec, insatisfeito com isso, ele pergunta: dado é ao homem receber sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Felizmente existe essa porta. Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado compreender. E é aí que entra a coisa. Nós não podemos ser cientificistas só, nessa estrutura de ciência limitada à capacidade de observação do homem. Por isso, para o nosso adiantamento, aqueles que conhecem mais podem trazer informações como professores para nós. E se todas as coisas da natureza estão sujeitas a leis, das quais a ciência descobre uma boa parte delas, será que o ser humano também não está sujeito a leis que o governam? E aí nós vamos encontrar nessas revelações as leis espirituais que nos governam. E nesse sentido, a completeza da ciência tem que se enlarguecer para experimentar o conhecimento através de informações adicionais que vão sensibilizando a nossa capacidade de percepção e abrindo portas novas para a gente entrar num mundo diferente daquele que o corpo humano nos permite perceber. E a realidade espiritual surge assim. As nossas sensibilidades vão crescendo cada vez mais para a gente perceber as coisas. Isso não é difícil de entender. Quando a gente vai numa exposição de artes, de pintura, por exemplo, se a gente não entende nada de pintura, a gente aprecia os quadros no bonito e feio ao nosso sabor. Se um quadro nos impressiona ou não. Mas se a gente estuda pintura antes, estuda todas as épocas da pintura, o desenvolvimento dela, o expressionismo que cada uma delas quer mostrar, a gente vai na exposição de artes e agora aprecia diferente. Porque cada quadro deixa de ser um jogo de cores que nos impressionam para ser uma expressão de comunicação de alguém que pintou e que quer dar um recado para nós. Então isso muda de figura. Então o conhecimento da ciência abre para nós a possibilidade de conhecer mais coisas. E é nesse sentido que ciência e evangelho trabalham juntos. Ciência e doutrina espírita trabalham juntos, porque enquanto o elemento de interesse da ciência é a matéria, é a realidade observada pelo ser humano, a realidade observada pelo espírito transcende a isso e precisa vir por outros processos, inclusive alguns experimentais. Porque a gente pode fazer experiências com as realidades espirituais que nos interessa de perto relacionado ao corpo. Por exemplo, a reencarnação. Então, nós vamos aqui agora mostrar que Jesus faz isso com o Evangelho. Ele revela para nós leis espirituais que nos governam. Então, o Evangelho representa um adiantamento do conhecimento espiritual, das leis espirituais que regulam o nosso comportamento, a fim de que nós, com o conhecimento dessas leis, possamos utilizá-las de maneira adequada para o nosso conforto, só que agora o conforto espiritual. A gente vai em busca de outros anseios que não aquele de satisfazer o bem-estar do corpo físico. Então o Evangelho
e as leis espirituais estão correlacionadas, porque Jesus, ele mesmo diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, vim destruir, mas cumprir. Então é preciso que a gente conheça essas leis. Ao estudar Jesus, a gente entende como é que se cumpre essas leis. E ele diz mais: porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Isto é, tão universais quanto são as leis físicas, as leis da ciência, são também as leis espirituais. Elas são tão universais quanto. Então ela faz parte do contexto, não da vida humana na Terra, mas da vida onde ela existir no universo. Isso é muito importante, porque quando a gente lê lá no livro dos Espíritos o que é Deus, e os Espíritos nos respondem que Deus é a inteligência suprema, nós somos obrigados a mudar o nosso pensamento relativamente a Deus. Porque para ser inteligência suprema, não há erros. Deus não comete erros. Então o que vale aqui tem que valer em qualquer lugar. E a gente então vai extrair do Evangelho de Jesus o conhecimento dessas leis. E aí a gente primeiro precisa conhecer um pouco de Jesus. E Jesus se anuncia para nós como um engenheiro sideral, como um construtor no universo a partir do trabalho com Deus. Ele diz assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 25: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso significa que Jesus transcende o nosso planeta, porque esse trono da glória, e quando ele vem da sua glória, certamente que não é aqui na terra. E a gente precisa entender o que é glória de um espírito superior. Então a gente pode fazer uma comparaçãozinha simples para poder abrir a nossa cabeça. Qual é a glória do professor? Certamente que não é o salário. A glória do professor, que realmente tem responsabilidade com o que ele faz, é ver os seus alunos aproveitar o que ele ensina. Essa é a glória de Jesus para nós. É a glória de, ao vir, encontrar em nós espíritos que fomos capazes de aprender o que ele veio nos ensinar. Então, quando ele vier para ver isso, analisar esse resultado, ele diz que assentará no trono dessa glória e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Curioso isso. Que poder Jesus tem para fazer isso? Senão como um governador, um engenheiro sideral que planejou, planeja e acompanha o desenvolvimento do nosso planeta. Isso está inserido na fala de Jesus. E então dirá o rei, aí ele se denomina não só filho do homem, mas também o rei nosso, aquele que tem o poder de deliberar sobre nós. Aos que estiverem à sua direita dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui a gente precisa entender o mundo como o nosso companheiro Severino nos ensinou. Não é? É o nosso planeta. É aqui onde Jesus trabalha conosco. Então, Jesus está dizendo aqui que antes que o mundo começasse, fosse fundado, isto é, antes do sistema planetário solar se consolidar como sistema planetário e a Terra ser um planeta participante desse sistema, Jesus já tinha a planificação do nosso planeta e já estava planejado o reino que vos será conferido
por estares escolhido ao lado, à sua direita. E aí a comparação entre ovelhas e cabritos parece estranha, mas é simples. Jesus usa a nossa linguagem para fazer a gente entender o significado das coisas. É que ovelhas e cabritos têm uma diferença. Enquanto os cabritos nos fornecem a carne, o leite e outras coisas mais, a ovelha, além disso, nos oferece a lã. Então tem algo mais para dar. E aqui nessa linguagem simbólica, a lã que Jesus vai esperar dos que estão à direita é a lã do amor, que a gente precisa desenvolver. Então Jesus, ao dizer isso, ele se diz anterior à terra. Mas ele diz isso em outras passagens. Quando ele está orando junto com os discípulos, já despedindo, né, antes de passar por toda a dificuldade de agressão humana a ele, ele então enuncia essas palavras que são muito significativas. Orando ao Pai, ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus é anterior à terra. Sabe qual a idade do nosso planeta? 4,6 bilhões de anos. Dá para imaginar um espírito que já é angelical desde 4,6 bilhões de anos atrás? Nenhum de nós existia. Nós fomos criados muito depois. A grandeza de Jesus é inconcebível para a nossa cabeça, para o nosso entendimento. E é esse Jesus que vem com autoridade, porque sabe ensinar as leis espirituais que nos governam. E ele então não diz isso, não é? Senão ampliando as coisas para todas as criaturas humanas, porque ele diz assim: e rogo, não somente por esses que estavam com ele ali, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nós estamos inseridos nisso, se quisermos acreditar na palavra de Jesus. É uma questão de escolha. Nós é que escolhemos. Muito bem. Então Jesus é um revelador das leis espirituais para nós, como os cientistas são os reveladores das leis da ciência, através da elaboração dos estudos científicos que se faz, ou com observação, ou com experimentação laboratorial. Então Jesus é o revelador das leis espirituais. Vamos ver isso. Então nós vamos tomar alguns trechos do Evangelho para mostrar que Jesus revela as leis espirituais para nós. Ele diz assim em Mateus capítulo 5, versículo 19: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Isto é, a utilização das leis espirituais, de conformidade como elas funcionam, só pode nos beneficiar se a utilizarmos bem. Mas isso é a mesma coisa com as leis da ciência, não é? Qualquer um de nós que enfiar o dedo na tomada vai tomar um choque elétrico, porque não respeitou as leis do eletromagnetismo, não respeitou as leis da eletricidade. É uma questão de utilizar os conhecimentos em nosso próprio benefício. E aí, depois de mais ensinamentos, ele termina dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ora, quando Jesus diz isso, ele não nos quer enganar, certamente. Então, para que a gente possa ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito, o que é que nós precisamos de fazer? De aprender, evoluir até a perfeição. Então, Jesus está ensinando nessa frase a lei de evolução. Então, está inserida nesse ensinamento a lei de evolução. A lei do progresso, como é apresentada no livro dos Espíritos. Mas há outras leis. A lei de igualdade, por exemplo, a gente vê em várias lições de Jesus. Por tudo,
Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Ora, se nós queremos para nós e os outros têm o mesmo direito, é que nós somos iguais. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então não há exceção na criação divina. Não há privilégios na criação divina. Todos nós somos irmãos. E temos Jesus como o nosso mestre, porque ele sendo anterior à terra e tendo a responsabilidade de cuidar, de planejar e de desenvolver o nosso planeta, ele é o único com a autoridade de mestre. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, isso nos iguala. Nós somos todos iguais. Nem queirais ser chamado de guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Outra vez, Jesus se afirma o condutor de todos nós. Mas, aí dá um recado para nós, porque como nós somos muito envolvidos numa postura egoísta e orgulhosa, ele nos ensina qual é o mecanismo para que a gente se livre desse engodo, dessa ilusão de acharmos que somos diferentes uns dos outros, nos direitos, às leis do universo, e diz: mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. E ele se coloca nessa posição. Mas Jesus cinge da toalha, tira o manto, cinge da toalha, como faziam os escravos, e nos serve, lava os nossos pés, como exemplo em que ele veio para nos ajudar, para nos servir, e não para ser servido. Então, isso faz uma grande diferença. Esse entendimento é que vai nos convencer de mudar de comportamento. Mas Jesus ensina outras leis. A lei de justiça aparece claramente nos ensinamentos do Evangelho. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que é fazer a vontade do Pai? A gente sabe qual é a vontade de Deus? Ela é expressa nas leis espirituais que nos governam. E Jesus, por isso mesmo, nos clareia essas leis para que nós saibamos qual é o requisito, o critério para nós entrarmos em harmonia com as leis espirituais que nos regulam e vivermos felizes para sempre. Alcançar a felicidade tão mal compreendida e tão almejada por todas as criaturas. Na parábola do joio e do trigo, a gente vê um pedacinho dela mostrando a justeza e a precisão da lei de justiça. Amanhã nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo inteira, mas a parábola rapidamente significa que um senhor tinha terras, mandou plantar trigo, e enquanto os servos dormiam, alguém passou por lá, o inimigo, e plantou joio. E os servos depois observaram que crescendo as duas plantinhas, dava para distinguir, para quem tinha olhos de ver, entre joio e trigo, porque elas são duas plantas muito parecidas. Então eles se dirigiram ao Senhor e disse: Senhor, foi plantado trigo no seu campo, mas também apareceu o joio. Quereis vós que nós os arranquemos? E o Senhor então diz: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Isso é precisão. Não se pode perder um trigo sequer. E aí a condição para a colheita é outra. Deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. E o trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Por que na ceifa? Porque apesar das duas plantinhas serem muito parecidas,
o fruto é diferente. Isso é fantástico. Não se pode perder um joio. Isso significa que não há injustiça. Nenhuma criatura é injustiçada. Nenhuma. Porque a justiça divina é tão precisa quanto a lei gravitacional. E o nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos que gira em torno do Sol regularmente. Nós podemos prever tudo com esse movimento. Então, por que as leis espirituais seriam diferentes? Então a gente vê que a lei de justiça é ultra precisa e não falha. Outra coisa, Jesus deixa claro também que lei do livre-arbítrio também é uma lei da natureza espiritual, uma lei divina. E ele então, ao se dirigir a todos nós, ele diz: e quem não toma por decisão própria a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, se alguém quer decisão pessoal, livre arbítrio, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quer dizer, há um procedimento de caminhar para a evolução, mas é uma decisão pessoal. Todos nós podemos achar isso muito lindo e ficarmos quietos, porque é decisão pessoal, cada um faz o que bem entende, não é? Apesar da lei de evolução ser inexorável, e ela é inexorável por uma razão simples, é que nós não gostamos de sofrer. Sofrimento nos causa desagrado, não progredir nos traz tédio, e a gente então perde o senso da felicidade. Então a gente muda porque a gente quer ser feliz. E ele continua dizendo ainda no Evangelho de Mateus: pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, quer dizer, não dá para negociar, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isto é, não dá para enganar a lei. Em outras palavras, as leis não são como as leis humanas, que a gente dá um jeitinho nela, principalmente aqui no Brasil. Somos especialistas em dar jeitinho naquilo que nos convém. Quer dizer, no mundo espiritual, na legislação espiritual que regula o nosso comportamento, não há negociatas. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, e ele diz isso para o moço rico, que achava que cumpria todas as leis que os profetas tinham enunciado. Jesus então adianta a ele uma informação nova. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Mas não basta isso. Vem e segue-me. É um caminho a mais. Não basta você, não é, fazer aquilo que parece, aos nossos olhos ainda pouco capazes de percepção espiritual, parecer satisfatório. É preciso ir além. E ir além, para seguir Jesus, é preciso conhecer profundamente o significado das leis espirituais que nos governam e o seu exemplo, para que a gente possa se auto-superar. Outra lei muito importante que a gente encontra nos ensinamentos de Jesus, apesar de muitas correntes cristãs dizerem que o cristianismo não é reencarnacionista, é a lei da reencarnação. Nós vamos encontrar em várias passagens de Jesus ensinando a lei da reencarnação. Ele diz em Mateus, no capítulo 11, em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. O que Jesus está dizendo aqui? Primeiro está mostrando que o mundo espiritual e a vida é muito mais ampla do que aquilo que a gente imagina. Porque ele está dizendo que dos filhos daqueles nascidos de mulher, e aqui a gente tem que entender isso com clareza, porque se a gente pensar, Jesus também era nascido de mulher. Por que ele se exclui? Porque mulher aqui não significa a mãe, significa a mãe terra. Quer dizer, dos espíritos que habitam o planeta Terra,
João Batista, naquele estágio, estava numa posição superior. Mas no reino dos céus, porque a Terra ainda é um planeta atrasado, o menor é muito maior do que João Batista. Isso nos dá a ideia de quanto nós temos que evoluir, quanto nós temos que progredir. Mas não importa, gente, nós somos imortais. Nós temos todo o tempo para isso. E Jesus continua: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseres dar crédito, é este, o João, o Elias que havia de vir. E a gente sabe que João era filho de Isabel e Zacarias. Portanto, ele nasceu no processo natural da gestação da mulher. E isso significa que se Elias voltou, não voltou ressuscitando o velho corpo dele, que viveu no século IX a.C., mas num novo corpo formado para ele. Isso não tem outro nome senão reencarnação. Ele continua: perguntaram-lhe os discípulos, depois da transfiguração, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não reconheceram. Claro, estava no novo corpo. Naquele tempo era mais complicado de reconhecer, porque não existia carteira de identidade, fotografia, arquivos, para a gente saber como é que Elias era. Não é? Então, era um novo corpo. E aí a gente sabe que João Batista nasceu num processo natural de gestação. Portanto, é no novo corpo. Elias havia de vir restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que ele já veio e não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João Batista. E aqui, João Batista não aparece como João Batista na transfiguração, mas aparece Elias. E João Batista já tinha sido degolado, portanto já se encontrava no mundo espiritual como espírito livre para aparecer junto com Moisés e ser visto pelos 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Aqui eu vou deixar uma pergunta para vocês, lição de casa. Como é que os discípulos, ao ver aquelas 2 aparições junto com Jesus, sabiam que era Moisés e Elias? Não tinha carteira de identidade, não tinha fotografia, não tinha mecanismo de reconhecimento. Como é que se dá isso? Pensem. Ainda a lei da reencarnação. Se pôs a tua mão ou o teu pé, já foi citado aqui hoje, te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti, melhor te entrar na vida aleijado. Entrar na vida só tem um jeito, meus amigos, é mergulhar no corpo, não é? Para ter pernas e braços, aleijões. E ele diz, é melhor te entrar na vida aleijado ou coxo do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, repete a lição, arranca-o e lança longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno de fogo. Mas a lei da reencarnação aparece em outros lugares. Eu estou insistindo nela porque essa lei é tão discutida ainda entre a humanidade e tem muitos espíritos que não compreendem o significado da lei da reencarnação. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, doutor da lei. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, Nicodemos era doutor, era das pessoas que tinham conhecimento máximo da sua época. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Não parece pueril? Parece pueril, mas a ignorância nos faz pueris. A falta de conhecimento nos torna crianças. A gente age sem o bom senso do adulto experimentado, que acumulou conhecimento, que acumulou experiências de vivência. Então Nicodemos se comporta assim diante de uma lição que hoje nós compreendemos muito melhor. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da carne e do Espírito, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água aqui representa o mundo material e o Espírito é a realidade transcendente do ser humano. E continua dizendo o que é nascido da carne, para explicar. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Somos todos nós. Vocês estão me vendo, me conhecendo hoje, eu sou o Otacílio. Na verdade, quem sou eu? Eu estou Otacílio. Isso é nome do meu corpo. Quando esse corpo morrer, que é feito do Otacílio? Não é? Então, o Espírito a gente não sabe de onde vem. Felizmente. Então, cada um de nós que parece ter uma carinha maravilhosa, tem uma história espiritual complexa, escondida atrás dessa ignorância do passado, ou desse esquecimento temporário, conveniente para o nosso progresso espiritual. Jesus está ensinando lições preciosas da lei de evolução através do mecanismo reencarnatório. Coitado do Nicodemos, continuou com a mesma dificuldade, porque ele, surpreso, pergunta a Jesus: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entende estas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Olha só o posicionamento que Jesus coloca entre nós. Ele não fala senão daquilo que ele sabe, que ele conhece, que ele tem absoluta certeza, porque é um espírito angelical desde 4,6 bilhões de anos atrás, porque daí para trás ele não sabe imaginar. Então é um espírito que tem todo o conhecimento das leis espirituais. Se Jesus tivesse vindo como cientista, ele seria completamente não entendido na sua época. A gente demorou a entender muitas das ideias de Einstein, né? Que falou de coisas próximas da gente. Tem muita gente que ainda não entende os ensinamentos ou as descobertas ou as teorias colocadas por Einstein. A física quântica é uma incógnita para todos nós, para a maioria de nós. Nós não entendemos claramente o mundo pequeno. A gente não imagina como essas forças funcionam para regular a estrutura do átomo. No entanto, Jesus tem conhecimento de tudo isso, porque como construtor do nosso planeta, como engenheiro sideral, ele manipulou todas essas leis da matéria para fazer o planeta nosso como ele é. E nós devemos tudo isso a Jesus. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Olha o quanto de coisa que a gente tem para aprender. A lei de causa e efeito também é uma lei que está ensinada por Jesus. A gente já viu ela numa forma diferente como lei de justiça, mas aqui ela fica muito clara como lei de responsabilidade. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá a cada um segundo as suas obras. É o fruto do homem. O que o homem produz de fruto são as suas obras. E não pense que são só as coisas que ele faz e que os outros veem. O homem age em 3 níveis: por pensamento, por sentimento e por ação visual sensorial.
Então não basta fazer para os outros verem. É preciso pensar e sentir igualmente aquilo que se faz na direção do bem. Não é? Então ele vem buscar isso e vai nos contemplar em função das consequências de nossos atos, de acordo com as nossas obras. Ora, se teu irmão pecar, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Ele está utilizando desse recurso da lei de causa e efeito para evitar problemas futuros, veja bem. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Isto é, deixa ele viver a vida dele. Deixa que ele siga o seu caminho. E aí ele enuncia uma frase que tem um alcance fantástico. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Isto é, o que nós fazemos aqui tem repercussão no mundo espiritual. O que nós fazemos e prometemos no mundo espiritual tem resultados nas nossas encarnações em seguida. Isto é, nós não vivemos uma vida, mas vivemos um elo de uma corrente de vidas entrelaçado com o passado e com o presente que estamos construindo. Não é? É uma lei de integração do ser humano, não como um ser humano, homem e mulher, mas como espírito imortal, vestido com roupa de carne e osso, temporariamente. Jesus ensina também a lei de sobrevivência e da comunicabilidade dos espíritos. Não é? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Deve ter sido lindo, né? Eu morro de saudade de ver isso, viu, Celestino? Gostaria profundamente, né, de ter participado dessas experiências, mas eu acho que eu estava fazendo guerra naquela época. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Quer dizer, se Moisés e Elias apareceu falando com ele, Moisés tendo vivido da ordem de 1300 anos antes de Jesus, e Elias no século IX antes de Cristo, como é que eles podiam aparecer se a sobrevivência não existe? E se os espíritos não podem aparecer para nós através de um mecanismo que nós só compreendemos hoje com a doutrina espírita? Não é verdade? Apesar disso, se aparecer um espírito materializado aqui, vai ser igual a cobra que entrar aqui falando. Não há porta suficiente para evasão. Nós vamos nos atropelar. Porque a gente, apesar de saber, como espírita, que é possível, a gente ainda fantasia esses fatos como fatos sobrenaturais. A palavra sobrenatural não existe. Tudo que existe é natural. O sobrenatural é nossa ignorância. Aliás, nós temos muito nome para a nossa ignorância. Uma delas está muito utilizada no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos usam e Kardec também. É a tal da quintessência. Sabe o que significa quintessência? Nossa ignorância. A razão é muito simples. Por que esse nome apareceu? Os antigos acreditavam que tudo era feito de 4 essências: terra, água, ar e fogo. Tudo que não era isso, era uma quinta essência que a gente não sabia o que era. Portanto, é a nossa ignorância. De que é feito o espírito? De uma matéria quintessenciada, isto é, de nossa ignorância. Porque nós somos sensoriais e não percebemos com muita clareza a realidade do mundo espiritual. E por isso mesmo a gente até está construindo no mundo espiritual um mundo semelhante ao nosso. Tem gente achando, né, que quando a gente passar por lá de lá, a gente pode namorar, casar e ter filho no mundo espiritual.
Ora, parece que Deus não é inteligente fazer dois mundos igualzinho. Para que repeteco? Aqui acontece uma coisa, lá acontece o complemento necessário para o nosso progresso mais rápido. Então, o entendimento das coisas espirituais precisa ser conquistado através da meditação, do pensamento, da coragem de perguntar e buscar resposta. Porque nós não... Às vezes a gente até tem coragem de perguntar, mas a gente quer a resposta pronta. Não é? Se a resposta fala, olha, lê esse livro que você vai entender. Ah, mas esse livro é tão grosso. Não tem uma resposta mais imediata? Finalmente, a lei áurea. Essa lei áurea é fantástica, né? Nós já tivemos a oportunidade de ouvir o Alberto falando dessa beleza que é a lei do amor. Mas Jesus nos traz ela de uma maneira extremamente elegante. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Na lei. Respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. É de todo o teu coração. Todo, inteirinho, sem nenhuma célula fora. Amarás o Senhor de todo teu Deus de todo o teu coração. Mas não basta o coração, tem que pôr tua alma inteira e de todo o teu entendimento. Essa é uma entrega completa. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E essa frase segunda é o mecanismo que a gente tem para progredir. Porque nós não somos capazes de amar os outros se não nos amarmos. Então, aprender a amar a si mesmo é de fundamental importância. Mas amar a si mesmo precisa ser compreendido. Porque a gente acha que amar a si mesmo quer querer tudo de bom para nós e nada para os outros. Amar a si mesmo é respeitar a si próprio como uma criatura divina, que não comete erros, portanto não te criou errado. Tudo está certo. A compreensão aguda disso é muito importante. Quando uma pessoa entra em depressão, ele está renegando o amor a si mesmo. Ele está esquecendo que ele é criatura divina. Que ele foi criado por uma inteligência suprema que não comete erro. Portanto, o erro não está nele propriamente, está na interpretação que ele está dando. Não é intrínseco, é construído por uma ilusão e uma ignorância fantasiosa. Então, esse ensinamento é a lei áurea, porque se nós aprendemos a amar a nós mesmos, significa que nós vamos aprender as leis espirituais que nos governam. E como nós amamos a nós mesmos, nós queremos a felicidade. E felicidade não é ter, é estar em sintonia plena com as leis espirituais que nos governam. E isso pode acontecer em qualquer lugar, na Terra, na Lua, no planeta Marte, onde a gente estiver, no mundo espiritual, no mundo físico, entre os bandidos ou entre as pessoas boas, porque a harmonia é interior. É por isso que Jesus sempre dizia, o reino do céu está dentro de vós. É porque nós temos que construir isso dentro de nós. Nos informarmos, conhecermos as leis espirituais e utilizarmos dessas leis espirituais a nosso favor. E esse é o lado científico interessante do Evangelho. Porque o Evangelho é a ciência do Espírito. Como a doutrina espírita representa uma nova formulação da ciência do Espírito, para que a gente possa compreender, afinal de contas, que nós somos seres imortais e que somos destinados à perfeição, mas à custa de nosso trabalho. Jesus completa dizendo, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, porque é a síntese de tudo isso. E ele afirma que essa lei é universal. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque Jesus não veio falar de coisas transitórias. Ele veio falar das coisas da espiritualidade que são imortais. São eternas, tão duradouras quanto é a vida espiritual. Que é para sempre. Que é difícil da gente entender. Para sempre para nós é logo ali.
não é? E a gente usa essa linguagem muito erradamente. Nunca mais faça isso comigo. Como se o nunca, não é, fosse logo ali, porque ele vai repetir o erro. A gente é imperfeito, a gente repete o erro. Então esse nunca mais é intolerância. Para sempre, não quero te ver nunca mais. Para sempre. São palavras que não têm alcance algum, porque nós estamos falando numa medida terrena que é 1/2 da vida espiritual. O Evangelho, portanto, é a ciência do Espírito. E nós temos que olhar o Evangelho não como código religioso, porque a palavra e o conceito religião está desgastado pela agressividade com que nós utilizamos dela. Então é preciso que a gente compreenda não como homem a religião, mas como espírito, entendendo que religião é a ciência do Espírito. Portanto, o Evangelho não é um código simplesmente religioso, mas são as expressões, através de Jesus, das leis espirituais que nos governam. Portanto, a gente entende isso de uma forma diferente. E entendendo de uma forma diferente, a gente se comporta também de uma forma diferente. Jesus é o governador de nosso planeta, a gente vê ele dizendo isso, porque ele é o rei, toma a decisão de vir até nós, separar uns e outros, e destinar a uns e outros tarefas e reinos diferentes. Não é? Mas a gente encontra toda essa ideia igualmente na doutrina espírita, no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, onde a gente vê Emmanuel dizendo que Jesus faz parte de uma assembleia de espíritos angelicais que governam sistemas planetários. Governam sistemas planetários. Se a gente ler Renúncia, a gente vai ver que Alcione, lá num planeta que gira em torno de Sírios, antes da reencarnação dela, como Alcione, conversando com seu orientador espiritual, pedindo a permissão para reencarnar na Terra. E o espírito orientador dela diz que seria preciso a aprovação de Jesus. Olha que coisa importante. Porque Jesus, em acordo com outros governadores de outros sistemas planetários, e Sírios é outro sistema planetário, não faz nada sem comum acordo, porque eles não trabalham isoladamente no mundo espiritual, trabalham em conjunto, em equipe. A primeira coisa que Jesus faz é formar uma equipe aqui na Terra para trabalhar com Ele. Então Jesus é o governador de nosso planeta. E nós chegamos a um novo período de renovação da vida na Terra. Nós vamos falar disso amanhã na parábola do joio e do trigo. Jesus então dirige os novos rumos da nossa vida, iniciando entre nós o mundo de regeneração, como diz claramente o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3. Vamos então juntar esses conhecimentos, estudar o Evangelho com essa ótica de compreender as leis espirituais que nos governam, porque essas leis são universais e perenes, elas vão valer para sempre. Portanto, enquanto nós estivermos dissociados, desarmonizados com essas leis, nós só teremos dificuldades e problemas. E nós queremos ser felizes. Sejamos felizes juntos, construindo um novo mundo. Muito obrigado.